Vamos lá. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Se todavia estamos vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus. Se conservamos o juízo, é para vós outros, pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você leu o último, qual foi, Karina? Desculpa. Eu li o 15. Você leu 15? É. Próximo irmão? Em diante. Peraí, acho que eu estava com o telefone, eu já estava lendo, só que eu esqueci o microfone desligado, gente. Vou ler aqui, 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que reconcilieis com Deus, aquele que não conheceu o pecado, e ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Do 6, do 1 até o 5, eu vou ler, e o próximo irmão lê até o 10, tá? E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma,
para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Em pureza, em conhecimento, em paciência, em bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na mensagem da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, tanto de ataque como de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa reputação, como se fôssemos mentirosos, sendo, porém, verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, como quem está morrendo, mas de fato vivendo, castigado, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Amém. Então, nós vemos que são versículos, muitos versículos que nós lemos, mas muito importante para que a gente entenda, e o objetivo da nossa lição é que a gente tenha consciência da motivação para entregar a vida ao serviço de Cristo, né? Por que a gente precisa trabalhar para Deus? Por que a gente tem que pregar o Evangelho? E também nós vamos reconhecer a grandeza do ministério da reconciliação. Isso foi um plano de Deus. Então, nós vamos reconhecer essa grandeza. E nós vamos ver algumas características que o ministro precisa ter. E o ministro, nós vamos depois ver essa definição, não são apenas os pastores, os líderes, mas cada um crente é um ministro de Deus. Tá? Eu queria também pedir a alguns que anotassem, quem eu for falando o nome, separa essa passagem, porque no momento certo eu vou pedir para o irmão ler, tá bom? Karina, pode anotar João 14:3. João 14:3. Ok? Ok, João 14. Sônia, Filipenses 1:23. E mais? Cristiano, por favor, querido. Mateus 24, 46 e 47, tá? Ok. Mateus 24, 46 e 47. Ok. Tem mais? Tem mais alguém na sala, além do... Deixa eu ver. Alexandre. Edneia, Vanja. Tá bom, o seu já está anotado, porque eu anotei o nomezinho antes. A Alexandra, por favor, Gálatas 5, 16 e 17, tá? Gálatas 5, 16 e 17. Vanja, 1 Coríntios 3, 9. Ok? Irmã Anitta, 1 Coríntios 3, 6 e 7. Irmã Anitta, 1 Coríntios 3, de 6 e 7. Esses foram os irmãos que eu vi que estavam aí na sala. Para a gente não perder tempo, na hora que eu pedir, por gentileza, os irmãos vão ler, ok? Então, tá bom. Vamos começar. A Cláudia também tá, Edneia? A Cláudia, né? Então, eu botei aqui e não... Mas, sim, precisando, Claudinha, eu com certeza vou pedir a você para me ajudar, tá bom? Mas esses foram os versículos que eu separei e para nós lermos depois, tá? Então, já que já está distribuído os versículos, então, queridos, nós vamos começar primeiro entendendo o que é um ministro, né? Nós estamos... Essa palavra, essa função de ministro está muito em voga aí na política brasileira, porque nós tivemos 2 episódios de saída
do Ministério da Presidência, né, o ministro da Justiça e o ministro da Saúde. E por todo o desdobramento que aconteceu, nós confirmamos como é importante a função do ministro. Então, aqui na lição, ele traz o que o dicionário fala sobre o que é um ministro, né? É o chefe de um ministério, na hierarquia diplomática, representa uma categoria apenas abaixo do embaixador. É uma pessoa que executa os desígnios de outrem, medianeiro, intermediário, executor, pessoa que exerce atividades sagradas em nome de uma igreja. Então, padres e pastores são ministros da fé. Então, é importante a gente saber o que é um ministro, mas aqui na nossa lição nós vamos focar mais na função do ministro, não no glamour que pode ser, né? Nossa, eu sou um ministro, né? Estou podendo muito. Nós, como ministros de Deus, nós vamos focar mais na função, o que o ministro faz, tá? E só um parêntese, irmãos, quando os irmãos quiserem falar, por favor, tá? Podem participar, eu gosto muito. Tá? Então, nossa lição começa dizendo que essa lição 11 é uma continuação da 10, porque lá na lição passada, né, que foi muito boa, que a Vanja explanou para nós, falou sobre que nós somos tesouros em vaso de barro, mas que o conteúdo, nós temos um tesouro, aliás, né, e nós como vaso de barro. Então, o conteúdo é o Evangelho que está colocado em nós para que nós passemos esse conteúdo para as outras pessoas. Tá? Então, é uma continuação da lição passada. Então, de uma forma assim, bem simples, o ministro ele é um ministério. Desculpa. O ministério é o serviço que o servo realiza. Então, nós falamos da questão do glamour, que não deve existir, mas é todo o serviço que nós realizamos para o Senhor, na casa do Senhor, né? Principalmente a anunciação do Evangelho, a pregação do Evangelho de Deus. Então, se aplica a todos nós, como nós falamos, que já aceitamos a Jesus um dia. Então, como não pode deixar de ser, eu não consigo, gente, me desculpe, tem que ter visual. Então, aqui é o texto da nossa lição, onde está baseado, se você chegou um pouquinho depois e não tem a revista, está baseado aí em Coríntios 5, todo, 6, até o 10, 2 Coríntios, tá? Então, o ministério e o ministro da reconciliação. Nós vamos ver também as motivações para o ministério, né? Por que nós precisamos fazer parte do Ministério da Reconciliação? Então, só os pontos principais que eu botei aqui, nós vamos ver está baseado em todo o capítulo, né? O capítulo 5, mas de uma forma aí parcial, de 1 até o 8. Então, a motivação do ministério, nós vamos falar sobre a habitação celestial, sobre o tribunal de Cristo e o amor de Cristo, tá? Está aí na nossa lição. Então, sobre a habitação celestial, como nós começamos a ler, a Bíblia vai começar, Paulo, né? Vai começar a dizer que nós temos uma casa terrestre, né? E nós somos um tabernáculo, né? A nossa casa terrestre desse tabernáculo. Vamos ver aqui onde está. Está no 4. Porque também nós, que estamos nesse tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. E no 1 diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre, quer dizer, o nosso corpo, deste tabernáculo se desfizer,
temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, mas eterna e nos céus, tá? Então, o nosso corpo vai se desfazer, porque somos mortais, mas temos um edifício feito por Deus, né? Não por mãos de homem. Então, o tabernáculo, essa tenda, que é o nosso corpo, serve apenas como abrigo transportável, apropriado para peregrinos e viajantes. Então, realmente, nós somos passageiros nessa terra, mas não devemos esquecer que nós temos uma função aqui na terra, né? Como diz aí, serve de abrigo transportável, apropriados para peregrinos e viajantes. Na habitação celestial, o novo corpo é melhor, né? Como nós já lemos, se o nosso corpo se desfizer, nós teremos um edifício. Então, Karina, João 14:3, por favor. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Sim, então a promessa já tinha sido feita, Jesus, né? Isso é Jesus falando lá em João, que ele ia preparar, ele subiria e ia preparar um lugar para nós. O novo corpo também é imortal, está baseado no capítulo 5, de 2-4. Então, vivemos em um corpo mortal, estamos sujeitos a sofrimentos, nós gememos, mas o crente não perde a aspiração de ser dotado de uma habitação celestial. Então, no nosso corpo aqui, nós passamos por muitas aflições, mas a nossa fé precisa estar em Deus, que a nossa habitação celestial está preparada. O novo corpo cumpre um propósito de Deus. Está no 5:5. Claudinha, pode ler aí, por favor? 5:5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Sim. Na Bíblia, na linguagem de hoje, eu estou com ela separada aqui, porque às vezes é mais fácil de entender. Esses 5 é só uma palavrinha. O penhor é a garantia de tudo, né? Foi Deus que nos preparou para essa mudança e nos deu o seu Espírito como garantia de tudo que Ele tem para nos dar. Que maravilha, né? Nós temos o Espírito de Deus e a garantia que Deus vai cumprir todas as promessas dele, porque o seu Espírito está conosco, né? Então, é um propósito de Deus. Falando sobre habitação, habitar com o Senhor é melhor. Aí está no 6:8, Paulo vem dizendo que ele sempre tem bom ânimo, porque, apesar de tudo que nós passamos aqui, nós vamos habitar com o Senhor. Então, nós temos uma esperança, queridos. A questão da esperança é muito importante, porque nós temos visto nesse momento agora de pandemia, como as pessoas estão desesperadas, né, com o vírus invisível. Todos nós estamos sujeitos a isso, não estamos nos colocando de uma maneira privilegiada no sentido daquilo que nós estamos vivendo, mas nós sabemos que se nós vivermos, somos do Senhor, se nós morrermos, somos do Senhor. E estar com o Senhor é incomparavelmente melhor. Filipenses 1:23. Pedir a Sônia para ler. Sônia, por favor. Sônia. Eu estava habilitando o áudio. Sinto-me, porém, pressionado de ambos os lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, pois isso é muito melhor. Amém. Então, nós vimos aí que
em Filipenses fala que estar com Cristo é muito melhor, né? E agora também vamos falar sobre o tribunal de Cristo, né? Como nós vimos ali, a segunda motivação para o ministério é o tribunal de Cristo. Está baseado aí do 9 ao 13, e fala sobre que um dia nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, e nem por isso a gente deve abrir mão de viver de uma forma que Deus deseja até lá, né? A Paulo convinha ser agradável ao Senhor, e não há melhor ambição do que essa, né? Vem falando aqui, nós devemos ter uma ambição de a cada dia estar melhorando diante do Senhor, a cada dia estar nos desfazendo daquilo que nos afasta, porque tudo que nós fazemos um dia, Deus está sendo computado, né? É lógico que nós temos que sempre ter em mente que os nossos pecados são perdoados porque nós aceitamos a Jesus. E no versículo, em Mateus 24, 46 e 47, confirma isso que nós estamos falando. Por favor, quem ficou com o Mateus foi a Alexandra, né? Mateus 24, de 46 a 47. Foi eu, irmã. Ah, tá, de Cristiano, desculpa. Bem-aventurado o servo a quem seu senhor, quando vier, encontrar agindo assim. Em verdade vos digo que o encarregará de todos os seus bens. Amém. Então, nós não devemos andar como se nada tivesse acontecendo. Nós temos uma realidade espiritual. E nesse tempo que nós estamos vivendo agora, isso tem saltado muito aos nossos olhos, né? Eu acho que nós focamos um pouco mais na nossa vida espiritual, naquele que nós cremos, e a necessidade de nos aprofundarmos na palavra, para que a gente tenha realmente o que apresentar diante de Deus, e também com isso, aqui na nossa vida, nós deixarmos frutos, né? Então, no tribunal de Cristo, deve dirigir-nos a uma profunda motivação, está no versículo 10, que nós já lemos, porque todos deveremos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Deixa eu confessar uma coisinha, não sei se alguns já sabem. Quando eu era adolescente, eu tinha um pavor desse versículo, porque o meu irmão, que era muito cinematográfico, falava que, olha, quando você for para o céu, vai aparecer uma televisão grandona, e tudo que você tiver feito vai aparecer lá. Então, eu vivia aterrorizada, eu via o tamanho da televisão, inclusive, né? Porque eu achava que meus pecados de adolescentes eram imperdoáveis. Então, quando eu estava lendo isso aqui, eu estava lembrando desse meu terror, mas, graças a Deus, a compreensão veio, mas é bom que a gente entenda isso, né? Que nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Eu até peguei o meu dicionário da Bíblia aqui, velhinho, mas é muito bom que a gente entenda que a gente tem dificuldade, né? Então, diz assim, a palavra grega aí significa trono para a concessão de prêmios, e era empregada com relação aos Jogos Olímpicos, tá? Eu estou fazendo uma exegese do texto, tá? O trono do juízo de Deus é uma palavra diferente. A ideia de galardão para os fiéis aparece claramente no ensino do nosso Senhor, a parábola dos talentos, né? E também nos escritos em geral do Novo Testamento. A palavra compareçamos, que está no versículo 10, também sugere um comparecimento para receber prêmios, não para juízo. Pode ser traduzido por sejamos conhecidos. Eu acredito que, nesse momento, tudo que nós tivermos feito para o Senhor, haverá um julgamento, sim, mas não para a condenação, para aquilo que das coisas que você fez
do que você fez para Deus, porque nós sabemos que muitas vezes as nossas motivações, a motivação de algumas pessoas, não está agradando a Deus, está pregando, estão fazendo muitas coisas, mas tem os seus objetivos, as suas motivações. Então, nesse momento, haverá esse julgamento, sim, mas eu, se tivesse me explicado isso antes, teria poupado muito, muito, muito pavor de comparecer diante do tribunal, porque é ali para sermos, como diz aqui, né, para sermos vistos, né, nesse dicionário que eu estou aqui na mão, é para que nós sejamos conhecidos diante de Deus, que nós estaremos ali nesse tribunal, tá? O tribunal de Cristo também, aí fala, né, que na nossa lição, que não deve ser para a gente ficar amedrontado, porque o cristão será avaliado quanto ao serviço prestado e diz respeito à quantidade e não à qualidade, tá? O tribunal de Cristo deve nos estimular à integridade, está no versículo de 11 ao 13, para que nós trabalhemos para o Senhor com respeito reverente, com integridade,